Salve Maria, sou o servo missionário Roberto. Fiz um vídeo aí falando das heresias do Lucas Banzoli e seus seguidores. Eles falam que Pedro não estava em Roma, que Pedro não é papa, etc., que a igreja católica se corrompeu. Meu irmão, é simples. Você pegar aqui, ó, Romanos 16 e 17, olha só. A escritura diz para nós, olha só, para nós não seguir esses caras, porque esses caras são os provocadores de divisões. Desprezando a doutrina, desprezando o magistério, perseguindo, degrinindo, como você vê nos vídeos aí. Por isso que eu peço ajuda, católicos, dá um like aí no sininho de notificação para a nossa missão crescer, para chegar para outras pessoas não ser enganadas e ser seduzidas por esses falsos profetas que quer estar acima. Efésios 3, adivinha de verdade, a sabedoria será conhecida pela igreja. 1 Timóteo 3, coluna, tentáculo da verdade, 8:32, conhecereis a verdade é essa, que Cristo fundou a igreja. Eu só creio na sola escritura, que essa escritura mostra uma só igreja. A sola escritura já profetizaram sobre esses caras, sobre essas divisões, sobre essa igreja, fundamento de homem, que toda divisão, Mateus 12, 25, Marcos 3, Lucas 11, 17, será dispersa, será destruída, etc, etc, etc. Que Mateus 28, o Espírito Santo assiste à igreja. Atos Apóstolos 2, a igreja se torna pública. Primeiro a pregar Pedro, etc, etc. A igreja é coluna, tentáculo da verdade, porque Mateus 16, 2, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. E por aí vai. Romanos 16, 17, ó. Roga-vos, irmãos, que desconfieis daquele que causa divisões, escando, apartando-se da doutrina que recebeste, ó. Quando você vê esses doutorzinhos, esses historiadores protestantes, desconfiais deles, porque eles não amam a igreja, porque eles vão distorcer a história. A história será conhecida, pela igreja. Desde lá do primata ali, Atos Apóstolos 2, se desce a igreja primitiva, vai seguir. Mais de 2000 anos de história. Tem que seguir. Esses tais não servem a Cristo, nosso Senhor, mas o próprio ventre. E com palavras dos casos de linguagem longeira engana os corações simples. Porque essas divisões de Mateus 12, olha só. 12. Mateus 10, 1, já sabemos quem foram enviados, do 1 ao 4. 12, ó. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse, ó. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Destruída toda cidade, toda casa contra si mesmo não poderão substituir, ó. Você vê, ali tá um vídeo que eu coloquei, tá o Lucas Banzoli, tá mais 3 protestantes, um fala uma coisa, o outro fala outra coisa, outro fala outra coisa, mas eles não têm a unidade. Todos eles se ajuntam, esses mestres, esses doutores, Rodrigo Silva, Augusto Nicodemos, Rafael Pablo, Lucas Banzoli, aquele teólogo da CACP, Rodrigo Mocelin, Rafael Pablo, junta essas cambadas de falsos profetas, que a Bíblia já profetizou deles, dessas divisões, para perseguir a igreja, para degrinir, Apocalipse 13, 5 e 6. Blasfemar o tabernáculo, blasfemar os habitantes do céu. Ele fala uma coisa, que o corpo incorruptível de Padre Pio é um boneco que a igreja colocou ali, enganando o povo. 1 Coríntios 10, Paulo repreende divisão, pô. Mesmo pensamento, ó. 1:10, roga-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo, que não haja entre vós divisões. Viver em boa harmonia no mesmo espírito, no mesmo sentimento. Ó, no mesmo espírito, harmonia no mesmo sentimento. Por isso que desce o Espírito Santo, porque o Espírito Santo existe a igreja. Olha só. Agora você pega aqui 2 Coríntios 2. Olha só que interessante. 2, 17. É que, de fato, não somos como tantos outros falsificadores da palavra de Deus, mas é na sua integridade, tal como procede de Deus, que nós aprendemos em Cristo sob o olhar de Deus. Ó. Olha só. Tem os falsos. Olha só. Os falsos, os impostores.
que vão adulterar a história, como Lucas Manzoli, tanto outros. Pedro não foi o Papa, Pedro não foi Roma, Pedro não estava Roma ali. É o corpo corruptivo de Padre Pio, é um boneco que a igreja colocou para o povo venerar, para o povo ser iludido, para ser o povo enganado. Vai lá consultar com seus próprios olhos o corpo de Carlos Alcuti, que foi canonizado agora, o Beato. Corpo incorruptível, porque é uma igreja misteriosa. Que não é fundamento de Lutero, que não é fundamento de Martin Lutero, de Calvini, de Wesley, de John Calvini, o Ellen White, os mormons, não, meu irmão. A igreja mística. Colossenses 18, Cristo é a cabeça, Coríntios 12, os apóstolos são membros desse corpo, na unidade, que foram confiados a eles, não a impostores, que vai ser inspirado, segundo Coríntios 4, por outro espírito. Surgirão pessoas que irão proclamar outro Jesus diferente, por inspiração de outro espírito. Meu irmão, o diabo, ele conhece a palavra. Mateus 4, Lucas 4. Satanás, ele prega a palavra. Satanás tem seus mestres. Satanás tem os seus apologetas. Você não entendeu isso ainda, católicos? O que tem que faz a diferença de nós com a Bíblia? Sim, eu creio só na Bíblia, porque a Bíblia me mostra o magistério, a Bíblia me mostra a tradição, a Bíblia me mostra toda o que eu devo seguir. Magistério, doutrina dos apóstolos e a tradição, segundo Colossenses 2,15. Mateus 28, 20. Eu sei que o Espírito Santo assiste à igreja. Por quê? A Eucaristia está ali. Mateus 6. A presença real de Cristo, a transubstanciação. A igreja protestante não tem essa proeza. Tudo isso está na Bíblia que eu estou falando. É simples entender isso. Por isso que nós pedimos a nossa ajuda aí, católicos. Vejo meu amigo Fábio Pentecoste também pedindo ajuda. Porque você vai assinar o sininho de notificação, essa mensagem vai chegar a outras pessoas. E até esses hereges mesmo. Cara, o nosso foco é esse mesmo. Não se deixar levado por essas teologias, essa filosofia enganosa. Essas teologias fundo de quintal que destrói a igreja. Esses impostores da fé, esses mestres impostores. O único propósito é o quê? Segundo Pedro 2,2, ó, olha só. Para finalizar esse vídeo, que é domingo, o dia do Senhor, que eu vou na Santa Missa daqui a pouco, para a honra e glória do Senhor. É só você pega aqui, ó. Segundo Pedro 2, olha só. Muitos seguirão nas suas desordens e serão desse modo a causa do caminho da verdade ser caluniado. Movido por cobiça, eles hão de explorar por palavras cheias de astúcia. Há muito tempo a condenação ameaça e sua ruína não dorme. Olha só. O foco é degrinir o caminho da verdade. Por quem? Segundo Pedro 2,1. Assim como houve entre os povos falsos profetas, assim também haverá entre vós falsos doutores que introduzirão diversamente seitas. Ó. Perniciosa, ele negando assim mesmo o Senhor. Assim o Senhor que o resgatou atrairão sobre si uma ruína. Repetindo, ó. Seitas, igrejas falsas, com suas palavras adocicadas, Romanos 16, 17 e 18. Disfarçadamente vai fundando as suas heresias, etc. E você vai ver daqui a pouco as divisões que aconteceu. Olha só que interessante. A escritura, cara, você pode vir esses apologetas, esses doutores, esses historiadores. Irmão, a única história que eu acredito, realmente, quando começa ali desde o Espírito Santo, como o livro de Eusébio de Cesareia, ele conta a história desde ali do Paráclito, onde os apóstolos saem pregar, e dali por diante, meu irmão. O cara falar que Pedro não foi bispo de Roma? Então, quem foi em bispo então? Se a profecia está sobre Pedro, João 21, do 15, 17, Mateus 16, 18. É simples, meu irmão. Aqui, ó. Leia o Atos dos Apóstolos, o livro de travessia. Tanto que ali, o Contra Heresias ali fala, não sei o nome, eu esqueci o nome. Tanto o livro Eclesiásticos de Cesareia fala, Pedro e Paulo edificando a igreja ali em Roma. Com o quê? Com o seu martírio. Aí o cara vem falar que o corpo de Padre Pio é um boneco que a igreja colocou.
já dá para saber que historiadores é esse, né? Salve Maria, sou missionário Zé Roberto.